vou voltar pro trabalho convencional porque eu quero ser mamãe presente. Eu amamentava nessa época e eu pensei, vou ter esses produtos, vou revender, vou fazer uns pila, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, vou fazer uns pila. E o meu objetivo era R$1.000. Então, tipo, eu tinha muito claro isso na minha cabeça. Eu quero ganhar R$1.000. Se eu ganhar R$1.000 fazendo esse trabalho, tá tudo certo. Que seriam várias maquiagens, né? Isso. Só que R$1.000 há 13 anos atrás... Tipo assim, já era uma grana significativa, né? Eram, acho que equivalia a uns 3 salários mínimos. Esse era o meu objetivo, né? E aí, no meu primeiro mês, eu já ganhei quase 1.500. E eu, tipo, fiquei muito animada. Meu Deus, tô rica, R$1.500. Ficando com as crianças em casa, podendo amamentar. As clientes vêm aqui, eu vou lá. No segundo mês, eu vendi também quase R$1.800. E no terceiro mês, eu também tive um lucro de quase R$2.000. Então, eu tava muito realizada. Até que a pessoa que me colocou no negócio, ela me fez uma visita e ela explicou que existia como uma forma de eu poder ter um ganho exponencial, que era, então, eu formar uma equipe de pessoas, ensinar essas pessoas a fazerem o mesmo que eu fazia, buscar, então, né, na minha convivência, outras mulheres que talvez se interessariam também em ter uma renda extra, poder ficar perto dos filhos. E aí, então, uma vez que eu formasse esse time de vendas e treinasse essas pessoas, eu me tornaria, então, uma diretora de vendas. E aí, ela me explicou o que eu precisava fazer. Eu pensei, nossa, é possível. E aí, então, eu vou fazer isso. E aí, eu acabei formando o meu time de vendas. Poucos meses depois, eu já tinha uma equipe formada. E eu tive uma situação muito reflexiva nessa época. Porque eu pensava, quem vai querer fazer o mesmo que eu? Donas de casa. Mulheres como eu. E aí a gente tem uma tendência a olhar sempre para aquilo que a gente se assemelha. Só que eu tinha pressa de formar uma equipe. E eu pensei, quer saber? Eu vou oferecer para todo mundo. E para minha surpresa, várias mulheres de vários perfis foram aceitando o convite. Nossa, a professora do meu filho, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, mulheres de várias profissões, de vários segmentos. E eu acabei, então, formando um time diversificado de mulheres que atuavam em diversas áreas. Donas de casas como eu. Então, isso foi muito legal. É que você era dona de casa médio, né? Só temporário, porque sua cabeça nunca foi de dona de casa. É diferente, né? É bem isso. Nesse período eu tava, né? Mas eu ficava assim, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei formando essa equipe e as mulheres, elas me traziam várias situações. Não tô feliz no meu trabalho. Gostaria de fazer uma transição de carreira. Eu ganho bem, mas eu não me identifico. Eu não tô contente só sendo dona de casa. E eu comecei a ouvir, Karina, uma série de histórias de mulheres que eu julgava que eram felizes no seu trabalho e não eram. De mulheres que tinham bons trabalhos, mas não se sentiam reconhecidas. De mulheres que queriam viver outras coisas além das quais elas estavam vivendo. Assim como eu. Então, me caiu uma ficha. Não tem nada a ver com um diploma, com uma boa empresa onde tu trabalha, onde tu desenvolve o trabalho. Tem tudo a ver de como tu se sente em relação àquilo. E aí, isso me trouxe uma grande destrava. E eu pensei, bom, então eu vou começar realmente a oferecer o meu negócio, a minha oportunidade para as mulheres, para todos os tipos de mulheres. Não existe um perfil definido. Nossa, para essa dá porque ela é empresária, mas para aquela que é dona de casa, não. Até porque eu era dona de casa e não tinha renda. Resumo, o meu time acabou, então, crescendo. E o meu primeiro salário, meu primeiro bônus como diretora de vendas foi em torno de 3.500. Com mais uns 2.000 que eu estava fazendo com as vendas, há 13 anos atrás, uma dona de casa, já que já não era mais somente dona de casa, ganhar uma média de R$5.000. Meu Deus, eu tava tendo um baita de um ganho, né? E aí, eu fiz o quê? Ao invés de acelerar no meu negócio, eu desacelerei. Comecei a relaxar, né? Já estava ganhando um valor bem acima dos 1.000 inicial. E isso foi uma grande lição para mim. Por quê? Porque eu botei um objetivo de ganhar R$1.000 e eu não aumentei meu objetivo. Eu fiquei ali, parei naquilo, então eu já estava ganhando 5, 4 a mais, né? E aí, então, eu acabei desacelerando. E ao desacelerar, os meus resultados começaram a cair. A cair. E eu já estava desacreditada de mim, eu já estava me afastando do meu time de vendas, eu já tinha desacelerado o meu ritmo. E aí a minha produção chegou numa produção realmente bem inferior do que eu estava acostumada a fazer e os meus ganhos automaticamente também. E aí um dia, lendo, né, um material da empresa, eu estava lendo a história de sucesso de uma outra diretora de vendas que tinha um cargo parecido com o meu.
Só que, ao contrário de mim, ela já tinha tido vários resultados. Ela já tinha conquistado carros na empresa, ela já tinha conquistado viagens na empresa. E aí, o que eu fiz? Eu lendo aquela revista, o meu ex-marido sentado do meu lado, eu disse, olha só a história dessa guria aqui. A guria tem a minha idade. A guria já fez várias viagens pelo mundo. Nossa, a guria já conquistou vários carros, cor-de-rosa, né? Que é um símbolo da empresa. E eu disse, mas também... Daí, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Mas também, ela não deve ter casa para cuidar, marido para cuidar, 3 filhos para criar. Por isso que ela consegue fazer tudo isso. Ou seja, nesse dia foi uma grande lição. Porque eu olho para aquilo que eu acredito que me limita e eu descredibilizo o outro. Eu estava descredibilizando o trabalho dela. Pensando, ela consegue fazer porque ela não tem os meus impedimentos. E como eu tenho esses impedimentos, então eu não consigo ter o resultado dela. Ao invés de eu olhar e dizer, que incrível que ela consegue fazer isso, deixa eu me inspirar. Não, eu totalmente descredibilizei o trabalho dela. E aí meu ex-marido, ouvindo isso, ele foi categórico. Ele disse, sabe por que tu não tem o resultado que ela tem? Eu disse, por quê? Tu não tem o resultado que ela tem? Porque, primeiro, tu dorme até tarde. Porque nessa época eu tava muito descansada, eu realmente tava dormindo até tarde. Segundo, tu pensa pequeno, tu pensa pobre. Se tu pensasse além do que tu tem pensado, tu tava produzindo muito mais. E terceiro, eu não consigo entender o porquê que tu pensa assim. Eu não consigo entender porque tu não enxerga o potencial que tu tem. Porque pra mim, tu é mulher de mais de 1 milhão de pontos. Ou seja, tu poderia fazer muito mais do que tu faz. E aquela conversa foi uma conversa divisora de água na minha vida. Porque quando eu ouvi tudo aquilo dele, eu fiquei muito impactada. E aquilo me rasgou, aquilo me queimou, aquilo fez com que eu me sentisse envergonhada. Eu fiquei com raiva dele, entendeu? Eu fiquei com raiva dele, fiquei com raiva dela, mas eu fiquei com mais raiva de mim. Porque eu pensei, meu Deus, quem é essa que ele tá vendo? Onde que ele tá vendo isso? Porque eu não me via assim. Mas eu acreditava na visão dele. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, se ele enxerga isso em mim, se ele tá dizendo que eu poderia fazer muito mais, eu acredito nele, eu confio nele, e ele não mente. Então, eu posso mais. E realmente, eu não tô me vendo como realmente eu poderia me ver. E aí, no dia seguinte, eu voltei a acordar cedo. Eu voltei a me organizar. Eu retomei um movimento de trabalho. Eu voltei a me maquiar todos os dias, né, cedinho. Antes eu já não estava mais fazendo isso, porque eu tinha descansado. Eu retomei o meu trabalho e eu coloquei algumas novas metas para o meu trabalho que eu também já não estava mais tendo. E a partir daquele dia, a minha história ela mudou completamente. Porque naquele ano, os meus resultados, eles tinham sido bem pequenos mesmo. Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma avaliação no ano que a gente alcança através da produção que a gente desenvolve de pontuação. Então, só para ter uma noção, naquele ano, o meu time de vendas não tinha feito 350 mil pontos no ano. Quando ele me deu essa chamada, quando eu decidi mudar meu comportamento, quando eu decidi acreditar naquilo que ele estava falando que eu poderia ser, no ano seguinte, eu trabalhei um ano inteiro, no ano seguinte eu voltei pro mesmo ponto, né? Ou seja, eu fui para um seminário da empresa, para um evento de confraternização e reconhecimento da empresa, e o meu resultado naquele ano tinha sido de mais de 1 milhão e 100 mil pontos. Nossa. Ou seja, num ano meu time fez... Triplicou. Sim. Num ano, meu time fez menos de 350 mil e no ano seguinte, mais de 1 milhão e 100. E aí, eu me tornei a diretora top 3. Ou seja, a minha equipe foi a top 3 de produção no Brasil naquele ano. E a partir disso, os meus resultados eles passaram a crescer cada vez mais. Os meus resultados eles foram numa crescente absurda. Então, eu comecei uma jornada de, inclusive, quebrar alguns recordes de produção dentro da empresa. Alcancei o nível mais alto de liderança 2 anos depois. E os meus ganhos, eles tiveram um crescimento absurdo. A minha vida realmente ela foi muito transformada. Porque 3 anos antes, né? 3 anos antes de eu chegar no topo de liderança, eu era uma dona de casa. 3 anos depois, eu já tinha ganhos, nossa, muito significativos, né? E a minha vida ela foi realmente muito, muito, muito transformada.